Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Papo de Esporte aqui em Veja.com. Eu sou Alexandre Salvador, editor de esportes da revista Veja. Tenho a companhia aqui do meu nobre companheiro Silvio Nascimento, editor de esportes do site de Veja, de Veja.com. E já vou apresentar para vocês a série de convidados que nós temos hoje, que nós estamos com a mesa recheada. Primeiramente, queria apresentar o Marcelo Melo, mineiro, tenista brasileiro, que até o final do ano passado era o número 1 no ranking de duplas, né, da ATP, da Associação dos Tenistas Profissionais. Mas só deu uma caidinha no ranking aí, mas logo deve se reestabelecer com certeza no topo do ranking. Nós temos aqui também o Evandro Figueira, que é representante da Federação Francesa de Tênis aqui no Brasil. Obrigado, Evandro, pela presença. Obrigado. E bom, tenho que apresentar essas figuras, essas duas taças maravilhosas que estão aqui ao centro da nossa mesa, que uma delas é a taça do campeão de simples de Roland Garros. Isso não é réplica, gente, é a taça mesmo. Se vocês imaginassem a quantidade de seguranças que tem por trás dessas câmeras aqui para assegurar que essas taças não sumam como a Jules Rimet uma vez subiu aqui no Brasil. Mas nós temos aí a Musketeers Cup, que seria a taça dos mosqueteiros, que é a taça dada ao campeão de simples de Roland Garros, e ao lado a taça Suzanne Lenglen, que é a taça dada à campeã do feminino. Bom, gente, Marcelo, você, né, no dia 6 de junho de 2015, teve a honra de levantar uma taça muito parecida com essa aqui, né, que é a taça dada para duplas, que é basicamente o mesmo formato, né? Bom, acho que não tem que começar diferente aí. Como é que foi essa emoção, você tá lá na quadra central de Roland Garros, um templo do tênis mundial, com o Guga ali na primeira fila ali da arquibancada? Lembra um pouquinho dessa experiência aí. Realmente foi muito emocionante, né? Poder jogar Roland Garros já é uma emoção enorme para todo mundo, especialmente os brasileiros, toda a história, né, do Guga. E, pô, o Roland Garros a gente foi crescendo a cada jogo, cada passo que a gente foi dando no torneio, realmente foi muito legal. E eu não sabia que o Guga ia estar realmente na final, né, assistindo. E foi uma emoção enorme, não tenho o porquê de mentir, que eu fiquei realmente muito emocionado. Eu vi que na hora que você caiu no chão ali, a gente tem até as imagens disso, se puder botar aí. A gente ficou, era um sonho, né, sonho meu e do Ivan, a gente vinha trabalhando muito bem por isso, né, esse foi o match point, dá pra ver que dá uma olhada pro muitos Guga me perguntam direto, o que eu pensei nessa hora, não pensava nada lá, o Guga, eu nem sei o que passou na minha cabeça naquele momento, né? Como eu falei, é um sonho de criança poder disputar um Roland Garros. Imagina ganhando um Roland Garros com o Guga também assistindo. São momentos indescritíveis. Fiquei muito feliz de ter conquistado esse título com o Ivan também, que é um... Teu parceiro de longa data já. É o quinto ano que nós vamos agora. Eu acho que só nós, os Bryans, estão há mais de 3 ou 4 anos. Então é realmente muito difícil ficar tanto tempo. O Ivan tornou um grande amigo, né? Acabou de ter um filho há uns 4 dias atrás, mais um. Que legal. Então, realmente você pode ver que foi muito emocionante ter todo esse conjunto, né? De ter conquistado com o Ivan, de estar o Guga ali. Um amigo meu, uma história curiosa, um amigo meu foi de Belo Horizonte só para ver a final. Chegou no dia... falou, vou lá só ver o melhor. Então foi realmente foi um prazer enorme. Bacana. Aliás, além do prazer, o Marcelo, se não me falha a memória, você é o segundo brasileiro a chegar ao posto de número 1 do mundo. O primeiro foi o Guga e você é o segundo. E numa categoria em que não é muito comum, né, principalmente os brasileiros que é em duplas. Como é que é a história de duplas? Quando que você opta por jogar duplas, né? E qual que é o incentivo que hoje um tenista pode ter para jogar duplas? No meu caso, eu optei por jogar duplas porque eu comecei a ter resultados muito melhores em dupla do que em simples, né? E chegou um momento que ou eu jogava os torneios menores de simples ou os maiores de dupla. E, por coincidência, eu sempre gostei muito de jogar dupla. E eu o meu primeiro parceiro fixo foi o André Sá. E, pô, a gente teve um início de carreira muito rápido, assim. A gente ganhou vários torneios pequenos seguidos. Aí ganhamos o ATP Tour de Estoril, né, que foi até o Djokovic ganhou também. Por isso que a gente acabou se conhecendo lá. Depois a gente fez a semifinal em Wimbledon. Então aí eu cresci demais, muito rápido na dupla e eu preferi ficar na dupla. E meus resultados acabaram se mantendo, né, mantiveram desde daquela época. Normalmente os profissionais começam jogando simples e dupla, né? Hoje em dia não existe ninguém que comece só na dupla, né? Eu, particularmente, também não recomendo, por vários motivos, começar só na dupla, né? O desenvolvimento da simples ele é muito importante, por mais que depois não dê tanto certo para você passar para a dupla.
Aí eu joguei dupla simples até acho que mais ou menos 25 anos. E sem falar no seguinte, você, no ranking que você chegou número 1 individualmente, né? Não é o mesmo de duplas, são duas pontuações. A pontuação da dupla e a pontuação individual, já que você pode não jogar com o mesmo parceiro dependendo do torneio. O Ivan ainda insiste um pouco nos torneios de simples, né, Sim, Marcelo? joga. Aí você tem que, às vezes, escolher um outro parceiro quando ele vai avançando. Isso é o grande motivo de, como eu estava explicando, dos dois rankings, né? Perfeito. Que o Ivan não vai, eu tenho que achar outro parceiro. E com isso você desbancou a dupla dos Bryan, os irmãos Bryan, Bob e o Mike, que estão aí como número 1 há mais de 10 anos, né? Cara, como é que é esse momento de desbancar os caras? Isso também veio na cabeça em algum momento, né? Eu fiquei muito surpreso, foram várias etapas que eu fui ficando surpreso, né? Os Bryans, todo mundo fala de dupla, sabe quem são os Bryans, por mais que nem sabe de tênis, mas são aqueles irmãos americanos. Realmente são de outro planeta, sendo bem sincero. Melhor dupla da história, para mim não vai surgir outra dupla igual a eles. E todo o processo foi acontecendo de uma maneira incrível. O Ivan, como ele falou, o Ivan resolveu jogar uns torneios de simples. Eu falei, Ivan, então eu vou procurar outros parceiros. E eu tive uma sequência muito boa no final do ano passado, né? Depois de Roland Garros, eu passei a acreditar muito que eu poderia chegar número 1. Aí acabei que eu fui para Tóquio, ganhei Tóquio, Xangai, foi uma sequência de 4 torneios seguidos. E quando eu ganhei o jogo que eu me tornei realmente foi muito emocionante, porque uma coisa é você estar 3, uma coisa é você virar 1 com toda essa hegemonia dos Bryans. Foi a mesma coisa do título de Roland Garros. Muitos me perguntaram, parece um cenário perfeito. Você ganhou o Roland Garros, que é um torneio tão tradicional, com o Guga olhando contra os Bryans. Então, parece que não tinha... É o pacote, né? Por isso que eu sempre falo, para mim, o que tem que acontecer, acontece na hora certa, né? Austrália, a gente teve match point para ir para a final. E, fiquei muito triste de não ter ido para a final. Parece que vamos guardar para você ganhar Roland Garros. Bom, vou introduzir aqui o Evandro na conversa, porque assim, né, o Marcelo pode falar melhor do que ninguém. O brasileiro criou uma relação de afeto com o torneio, né, muito pela história do Guga, né? 3 títulos em Roland Garros, o primeiro título de simples de um tenista brasileiro na história, né? E, Marcelo, você já conseguiu entender, né, desculpa, Evandro, você que já conseguiu desvendar qual é essa relação que o brasileiro tem com o torneio e por que ela existe, além, obviamente, do Guga, assim, quais são o número de brasileiros que vão ao torneio por conta da história do Guga, ou agora, mais recentemente, da história do Marcelo também? É um número crescente? Olha, eu acho que assim, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que assim, o brasileiro, por algum motivo que a gente está tentando investigar e a gente não consegue chegar a uma resposta, é a adoração, a paixão que o brasileiro tem pelo saibro, né? Aí você tem um brasileiro que ninguém esperava, de repente chegar lá e conquistar o seu primeiro título de Grand Slam ali. Quando tudo parecia meio ainda incerto, ele vai e consegue ainda ganhar mais 2 títulos. Acho que também pela questão de ser em Paris, que também é uma cidade muito visitada pelos brasileiros, ajuda nisso. E nem é tão bonita Paris, né? Tem poucos pontos turísticos, né? Charme, né? Então, assim, inclusive, eu acho que assim, o charme, que é uma palavra que é muito trabalhada em todos os torneios, quer dizer, o Roland Garros diz ser, e o torneio mais charmoso que a gente tem, principalmente nos Grand Slams. Eu acho que essa paixão ela acabou sendo assim uma combinação perfeita. Talvez isso que o Marcelo acabou de dizer, não vamos deixar ele ganhar a Austrália, vamos fazer ele ganhar Roland Garros também, ajuda, né? Ou seja, traz essa paixão ainda melhor. Ou seja, na história recente do tênis brasileiro, todos os grandes resultados foram em Roland Garros. Então eu acho que isso ajuda de alguma forma que a gente tenha ainda uma paixão e que essa paixão aumente muito forte pelo torneio. Agora, o Marcelo, desculpa, Evandro, você explica pra gente como é que é essa visita da taça. Nós temos aqui as 2 taças originais de Roland Garros presentes aqui em São Paulo, elas vão dar uma volta pela cidade, né? E também tem um torneio que eu acho que essa iniciativa é muito bacana de vocês explicarem, que é o Rendezvous a Roland Garros. Explica pra gente quais são o motivo das taças estarem aqui no Brasil e como é que vai funcionar esse rendezvous. Então, pelo 3º ano consecutivo, as taças estão saindo da França. O primeiro ano foi exclusivamente na China, o ano passado elas visitaram a China e o Brasil, e esse ano exclusivamente no Brasil. A ideia de trazer as taças é justamente
criar uma proximidade ainda maior com o público brasileiro. Foi feito um trabalho junto com o público chinês, que deu muito certo, e quando se tratou da expansão de toda essa estratégia de expansão internacional do torneio, a gente achou que seria muito importante também trazer essas taças para o Brasil. No ano passado, foi uma visita um pouco mais, eu diria, um pouco mais quietinha, a gente não fez muito barulho, as taças estiveram em alguns pontos turísticos da cidade de São Paulo e do Rio de Janeiro, então foram na frente do MASP, tiveram no Cristo Redentor, e a gente achou que a estratégia podia ainda melhorar para que esse impacto fosse maior. Então esse ano as taças vão estar expostas ao público, ou seja, o público vai poder ir até os 3 lugares onde a gente vai colocá-las, para que eles possam ver, tirar fotos. Obviamente, como você já mencionou, ninguém pode encostar nela, só os campeões de Roland Garros que colocam a mão, mas assim, pelo menos as pessoas vão ter esse contato e vão conseguir essa proximidade. Na sexta-feira, dia 9, elas vão estar no Shopping Cidade de São Paulo, na Avenida Paulista. No dia 8, né, sexta-feira. No dia 9, elas vão estar no Parque do Ibirapuera, o dia todo também. E no domingo, a partir das 14 horas, na Arena Corinthians, ali na entrada da ala oeste. Então, as pessoas vão poder ir, tirar foto, chegar com uma certa distância das taças para poder ver. Em relação ao Rendezvous a Roland Garros, em parceria com a Longines, é importante a gente lembrar da Longines, que o parceiro principal de Roland Garros nesse torneio. Ele também está acontecendo pela 3ª vez. Ele aconteceu inicialmente na China. No ano passado ele já veio para o Brasil e esse ano ele está acontecendo em 5 países, que é a China, a Coreia, o Japão, a Índia e o Brasil. Que é uma porta de acesso a Roland Garros. Isso, exatamente. Isso, né? Então a gente tem aqui um torneio que são 16 meninos e 16 meninas. O vencedor masculino e feminino são convidados a um pré-torneio lá em Paris, que vai ser disputado dentro do complexo de Roland Garros, sendo a final, ou seja, um destes 5 países vai ter o seu representante, ou quer dizer, 2, né, para fazer a final, jogando na quadra Philippe Chatrier, que é a quadra principal, na véspera do início do torneio, ou seja, no dia 21 de maio, no sábado. Uhum. Então, a gente tem aí o desejo de repetir a história que aconteceu ano passado, que quem ganhou esse torneio no masculino foi um brasileiro, que foi o Gabriel Decampes. Então, e ele entrou na chave principal no juvenil, e esse ano ele nem precisou do torneio, ele já tem ranking suficiente para ir direto, ele já está classificado, da mesma forma como o Felipe Meligeni Alves, que também já foi direto, e que também o ano passado, coincidentemente, foi o vice-campeão do torneio aqui. Pô, Marcelo, se tivesse uma boiada dessa na sua época, seria maravilhoso, senhora, né? Me perguntaram, eu falei que realmente, isso ajuda demais, você cria... Como ele falou, você cria uma identidade com o torneio, já é muito grande, mas, imagina você tendo a oportunidade de jogar uma competição oficial de Roland Garros que vá lá no fim te dar uma chance. Os jogadores que às vezes não conseguiram vão fazer de tudo para estar lá. Então isso cria uma cadeia enorme, né, que a gente não consegue nem mensurar. Eu que fui juvenil sei o tanto que é difícil ter uma oportunidade como essa. Né? A primeira vez que eu cheguei em Roland Garros para jogar, como eu falei, foi tão emocionante às vezes até quanto ganhar um torneio lá. Então o pessoal tá de parabéns mesmo de poder dar essa chance a esses meninos. Silvião. Eu queria falar agora de Davis. Vocês vão jogar a Davis em casa, você em dupla com o Bruno, que esteve aqui também com a gente. Aliás, isso é uma pequena vingança do Alexandre, ele ficou chateado quando eu trouxe o Bruno aqui. Falou, vou trazer o Marcelo. Então, e o Bruno trouxe as taças, né? As taças nós trouxemos os campeões, a dupla que vai fazer a Davis, que vai defender a Davis, vai defender a Olimpíada. Serviço completo. Serviço completo. Marcelo, como é que vai ser essa história de Davis? E ela já funciona como preparação para a Olimpíada? Funciona, né? A Davis, especialmente nesse caso que nós vamos jogar lá no meu quintal, né? Em Minas. Vai ser uma grande honra poder jogar em Minas Gerais, lá no Minas. Vamos estar 2 semanas da Olimpíadas, né? Então, poder jogar uma competição por equipe, pelo país, que praticamente são as mesmas condições das Olimpíadas, há 2 semanas, realmente é muito bom para nós, especialmente para sentir, de novo, né? A gente já está acostumado, mas é muito bom sentir perto o negócio da torcida, a pressão que a gente vai estar na hora, que eu acho que é uma parte que a gente vem trabalhando muito bem e a gente tem que continuar trabalhando, né? Questão de jogo e técnica a gente já vem aprimorando, focado a estar lá, mas como é uma situação nova de jogar umas Olimpíadas no Brasil, demanda de um pouco mais de trabalho mental. Então essa Copa Davis
caiu como uma luva para nós. Bom, a diferença de piso entre as duas, tanto no Rio quanto em Minas, qual que são as maiores diferenças? As Olimpíadas vão ser disputadas na quadra rápida, né? A gente vai jogar a Copa Davis no Saibro. Mas vão ser 2 semanas de preparação, então não é... Às vezes eu vou para um torneio, saio do Saibro na sexta e jogo na dura no sábado. Então a gente está acostumado a essa transição do Saibro para a dura. E no Rio nós vamos ter 2 semanas. A gente deve chegar lá provavelmente, uma semana ou 10 dias antes, a gente não programou ainda. Então, a preparação em questões de quadra, a gente vai ter bastante tempo. E Marcelo, você falou aí da sua parceria com o Bruno, vocês já foram parceiros fixos, né? Vocês já jogaram juntos um tempão, e agora você estava falando dessa parte mental, né? Vocês, obviamente, se cruzam no circuito, vocês disputam os mesmos torneios. Qual que é o papo que rola, assim, de bastidor? Vocês já tiram um dia, sei lá, um dia mais off para vocês baterem bola juntos? Como é que tá sendo essa preparação? Dá um pouquinho mais de detalhes pra gente. Você vai falar uma preparação para as Olimpíadas. Exatamente. As Olimpíadas, por exemplo, eu e o Bruno, a gente mora 5 minutos um do outro. Por exemplo, ontem eu treinei com ele. Tem o mesmo preparador físico, o mesmo fisioterapeuta. Então, queira ou não, a gente já treina junto. Né? Por exemplo, ele vai chegar, eu estou indo para Monte Carlo amanhã, ele vai chegar lá no sábado, domingo, a gente já tem treino marcado. Né? A gente não tem o treino marcado, às vezes, pensando nas Olimpíadas, mas já é uma coisa muito comum. A gente está viajando junto, está treinando junto, a gente já jogou junto praticamente a vida toda. Então, mais perto das Olimpíadas, onde a gente vai concentrar um pouquinho mais, né? Porque ele tem os objetivos dele por enquanto, até lá eu tenho os meus, e a gente vai adequando dessa maneira. Entendi. E o contrário, Marcelo, vocês fizeram uma semifinal no US Open. Quem? Você contra o Bruno? Fizemos. Fizemos, e você ganhou, né? Não, essa eu perdi. Essa vocês perderam? Nós jogamos contra eles em Roland Garros, ano passado. Esses momentos, tanto em Roland Garros quanto essa que foi um pouco mais à frente, como é que é jogar contra ele? É uma situação, assim, é difícil, né? Porque, como eu falei, o Bruno a gente se conhece desde 5, 6 anos, tivemos toda a carreira juvenil, viajamos o circuito COSAT pela América do Sul, sou padrinho de casamento, então, além de um amigo, eu sou muito mais próximo do que até um amigo. Quando você ganha, então você tá tirando um presentinho do filho dele, é isso? Você sabe que ele fala isso pra mim, né? Acaba o jogo, ele chega pra mim, pô, você não tem pena não? Eu falei, de quê? Pô, não, agora vai ter que ficar sem comer, sem almoço. Enfim, é chato, né? Ter que enfrentar um amigo, ter que, pô, às vezes parar, igual ano passado, por exemplo, no Master Series de Paris, o Bruno tava dependendo de um bom resultado lá para classificar pro Finals. E acabou que a gente se encontrou na segunda rodada, a gente acabou ganhando e com isso ele perdeu a chance de continuar para classificar. Isso é muito chato, porque é muito bom ter outro brasileiro lá, especialmente para o Bruno, que conhece há muito tempo. A gente entende que, infelizmente, no tênis, isso vai acontecer, já aconteceu e ainda vai acontecer de novo. A rivalidade fica ali dentro, acabou o jogo, se tiver que enfrentar de novo, eu tenho que procurar pelo meu, ele tem que procurar pelo dele, mas a gente tem isso muito claro, que tem que ficar ali. A gente não pode, eu não consigo levar essa rivalidade para fora de quadra, que eu acho que é prejudicial para todo mundo. E para bem do esporte, graças a Deus, vocês são profissionais o suficiente para entender isso, né? E para dar esse exemplo, que eu acho que falta um pouco de exemplos dentro do esporte, exatamente desse nível, para passar para quem está treinando, para quem está começando, que é não só o grau de profissionalismo, como o de amizade, que não é brincadeira, você de repente eliminar o seu amigo, mas é profissional e fica ali dentro. Isso é muito legal, que não extravase isso, como a gente vê em alguns episódios lamentáveis. É o que eu digo, né? O que eu sempre falo, eu não falo isso da boca para fora. Eu acho que muitos me perguntaram, pô, como é que tá a sua briga pela liderança do ranking com o Bruno? Eu não tenho briga de liderança com ele, eu tenho comigo mesmo. Claro. Porque se você for comparar com uma outra pessoa, por exemplo, vamos dar um exemplo que falam que eu brigo com o Bruno, né? Aí o Bruno tá 15, se eu tiver 14 eu tô satisfeito? Então, onde eu vou chegar vai depender de onde ele vai chegar. Não, vai chegar, eu quero saber de mim, onde eu vou chegar, onde eu posso ir. E isso é muito importante, especialmente no tênis, que é um esporte individual. Você não pode ficar pensando demais no que um outro está fazendo, se ele perder eu vou para ali, ou se ele ganhar. Tem que preocupar no seu, fazer o seu trabalho, não sei o que você vai estar se dando bem. Você não tem controle sobre as outras pessoas, você não tem... E às vezes eu vejo que muitos, especialmente juvenil, criam uma rivalidade entre eles que acaba sendo prejudicial. Pessoal, né? Porque, por exemplo, o tênis feminino tem muito disso, mas às vezes eu falo isso para eles, às vezes que a gente joga a liga, por exemplo, tem um tênis feminino, eu falo para elas, ficam bravas. Mas eu falo assim, por exemplo, pega, sei lá, Sharapova e Serena. Às vezes pode acontecer, nas quartas de final de Wimbledon, elas ficam mais felizes de uma ganhar da outra do que ir para a semi. Então, é uma rivalidade um contra o outro que para mim é prejudicial, no meu ponto de vista. Fica pessoal e deixa o esporte. E, por exemplo, juvenil, às vezes o cara perde um jogo ou ganha, ele vai no ranking direto, deixa eu ver se ele ganhar, me passa, não sei o que, não é o caminho para mim.
Não acho que esse é o caminho, que você gasta tempo onde você não tem controle. Desperdiça energia em lugares errados. E o começo de ano do Bruno esse ano foi sensacional, né? A Austrália ali já conseguiu um título de Grand Slam, igualando um feito seu. Isso acho que é bom para vocês dois chegarem num nível máximo e ótimo na Olimpíada, né? Agora, voltando a fazer o link entre você, Roland Garros, falando um pouco sobre a temporada, porque esse ano vai ser super puxado, né? Vocês têm Roland Garros em junho, né? Se eu não estou enganado, o torneio... Começa na última semana de maio e termina no dia 5 de junho. Poucas semanas depois tem o Wimbledon. O Wimbledon acaba praticamente uma semana antes dos jogos começarem. Como é que é isso, Marcelo? Você foi vice também, né? O Wimbledon fui. Então, 2013. Tem Copa Davis depois. Como é que é isso, Marcelo? Você jogar 2 Grand Slams praticamente seguidos, depois uma disputa de Davis que é pesada, e vir para a Olimpíada que, jogando em casa, não tem como falar que não é o objetivo, né, cara? O principal objetivo nosso é as Olimpíadas. Mas como você falou, são competições muito importantes ao mesmo tempo. Roland Garros, Wimbledon, depois Copa Davis. Por isso como é que foca a gente tem que estar muito bem preparado fisicamente, tecnicamente e especial mentalmente. Porque nós vamos ter, especialmente agora no meu caso, ter que defender o título Roland Garros, depois tem o Wimbledon, aí depois tem a Davis lá em Belo Horizonte. Então é muita pressão mental, aí parece que vai acabar, aí vem a maior, que é a Olimpíada. Então é importante fazer esse trabalho mental agora. Legal. E defender título é pesado, especialmente uma taça desse tamanho. Não, eu pergunto porque, como o tênis é muito dinâmico, né? Em torneio você joga todo dia. Isso. Eventualmente você vai ter 2 dias de folga. Quando você termina um torneio, se você vai até uma final, às vezes você só a primeira rodada do seguinte, você vai na terça ou na quarta-feira, às vezes, você entra de bye. Então, parece meio longínquo, né? Você vou defender Roland Garros, mas foi em junho, você já tem 9 torneios, um monte de competição. A pressão ainda é a mesma? Por exemplo, Roland Garros, por exemplo, na época que eu fui defender a final de Wimbledon, você sabe que tem um longo caminho pela frente, que se você fizer um longo caminho, por exemplo, seu ranking continua o mesmo. E se você sabe que você parar ali um pouquinho, a chance vai cair. Você vai cair um pouquinho. Especialmente Roland Garros, 2.000 pontos, pode dar uma variação de ranking. Agora, no meu caso, não tão grande, mas dependendo da área que você tiver, pode. Aí volta lá no que eu falei antes. Se eu tiver muita preocupação em ter que defender, eu esqueço o meu processo inicial, que é ir jogo por jogo, pensar na segunda rodada. Eu tento focar muito nisso, porque não é fácil, mas eu tento focar muito nisso, porque, voltando lá de novo, imagina eu pensar que eu tenho que, entrar na quadra pensando que eu tenho que defender 2.000 pontos, em um torneio. Aí depois vem o Wimbledon de novo. Então, se eu estiver pensando... E o tênis, como você falou, vários jogos nossos no ano passado, um jornalista me falou uma estatística que eu tinha 21 match tie-breaks ganhos. Eu não tinha perdido nenhum match tie-break desde março a dezembro. E se eu for ver, tinha 13-11, 14-12, 10-8, 11-9. Muito então, tempo dentro da quadra. Não, é uma bola que às vezes bateu na fita e passou pro meu lado, uma direita que às vezes eu dei na linha, podia ter me tirado de um campeão de Master Series, que eu não teria chegado no número 1. Então a dupla, em especial, ela é assim, um ponto define vários jogos. Bom, outra particularidade da dupla, que foi o que o Marcelo sentiu na pele esse torneio, foi uma senhora bolada na nuca, né? Tá doendo até agora. A gente tem até as imagens para mostrar aí para vocês. Então eu já fico tranquilo, porque eu já fiz isso no meu pai e ele ficou bravão, viu? Olha o barulho. Você apagou ali na quadra? Não, tonto. Completamente tonto. Jogo de dupla é complicado. E na questão, o saque, você se posiciona, quem já assistiu algum jogo de duplas, vê que o tenista ele se posiciona abaixo, né? Se curva abaixo da linha da rede, para justamente pra evitar que esse tipo de coisa aconteça, não é isso, Marcelo? Ou não? Ou tem estratégia também? Falando no nosso português, o Ivan, ele foi muito roda dura aí. Ele foi muito roda dura, porque essa bola, por exemplo, ele não teria condições nenhuma de passar ela por ali por 2 motivos. E o cara tava fechando ali. E o Max, que é um dos maiores goleadores que tem, um cara gigante, tinha que passar por 2 barreiras, ele tentou passar no meio. Vamos ver se eu furo o Marcelo para depois furar o Max. A gente já tinha conversado inúmeras vezes, ali não é uma jogada normalmente se fazer, porque senão estaria mais baixo. O que você falou por exemplo, na hora do chama de australiana, que é quando eu fico na frente dele, eu fico baixinho. Né? Então, ali é uma situação de jogo que não é muito corriqueira, especialmente eu ter 2,2 metros, e me pegou completamente desprevenido, cara. Doeu bastante. Vou te falar bem sinceridade, aquilo ali... Se ele tivesse apagado, ele podia tomar uma bolada também, né?
Não, agora eu tô mirando nele, né? Não sei se vocês viram depois, até ele fez um Instagram com eu jogando de capacete, vocês viram essa foto? Não, foi muito engraçado. Eu vi. Fizeram que agora... Por falar em Instagram, eu tenho que agora mostrar pro pessoal que não conhece a conta de Instagram do Marcelo, que é divertidíssima. O Marcelo, você foi um dos primeiros tenistas, acho que brasileiros, a ter um blog, né, Marcelo? Você tinha um blog do Girafa, né? Do Girafa, é. Que era ali que você contava ali um pouco dos bastidores ali. Agora você mudou pro Instagram. Conta como é que é essa coisa assim de extravasar ou mesmo da relação com o público, porque a gente sabe que como as pessoas vão fazer selfies com a taça, né, elas querem tirar selfies ali em Miami, quando eu estava lá, e eu percebi que muitos tenistas ali tweetam e postam foto direto, assim. Como é que é essa sua preocupação? Já é uma coisa que é natural sua ou é uma preocupação, putz, tem que postar hoje, não postei nada, alguma coisa assim? Não, eu acho que... Você pode ver que o meu Instagram, a maioria das coisas são bem naturais, né? Ou seja, você entrega às pessoas, é isso ou não? Não entrega ninguém assim? Nem muito, olha lá. Não muito, é? Olha lá. Eu tento fazer o mais... Por exemplo, aquela ali com o Ivan, eu tava voltando, a gente tava voltando do treino em Miami. Aquela ali eu tava dentro da banheira de gelo logo depois do jogo. Tomando uma aguinha ali, um café, não sei. Ali, tá vendo? A gente bem descontraída. Nosso preparador físico, Crisógono, com o Paulo, fisioterapeuta, e o meu irmão, meu treinador, Indian Wells, a família toda. Então eu procuro, às vezes, também mostrar um pouquinho de dentro, né, de que é. Aquele momento raro quando eu fui pro show dos Rolling Stones, primeiro show que eu fui na minha vida. Qualquer um. A gente não tem tempo, né? Vou, por exemplo, agora ficar 5 semanas fora. Então, a maioria, às vezes eu tento colocar, é um pouquinho da minha vida que eles não conseguem acompanhar. Claro. Né? Logicamente, crítica eu recebo várias, mas... Aí mas o contato, o público gosta disso, pede pra você tirar fotos e tal. Faz uma foto com o Djokovic, faz uma foto com não sei quem. Depois até de Roland Garros, ano passado, com o Somos Todos Girafa, né? Já vinha o blog desde aquela época, mas quando se criou o Somos Todos Girafa, eu percebi que teve uma adesão muito grande. Porque, queira ou não, a girafa é um animal que toda criança gosta... É, em teoria, um animal querido, e eu, pelo meu tamanho, acabou casando e já tinha apelido. Então, dali, todo mundo fala, girafa, vamos tirar uma foto, já vamos tirar um selfie, não sei o que. Igual você falou, Miami foi a quantidade de brasileiro que tinha lá. Rio, São Paulo também foi, depois que eu tinha virado foi a primeira vez que eu joguei aqui, foi realmente bastante. Então, eu procuro tentar mostrar para eles alguns bastidores, às vezes o que eu faço na minha vida pessoal, e é isso. Às vezes me pedem alguma foto ou outra, igual aquele vídeo que eu fiz com o Djokovic quando eu virei número 1. Né? Falei, pô, até ele que pediu pra gravar foi o... Nossa, me fugiu o nome do treinador dele. O Boris Becker? O Becker, não posso esquecer isso. Pelo amor de Deus. O Becker, foi até o Becker que filmou. Eu espero que ele não veja o nosso programa. Você acha que ele não entende português? Espero que ele não veja. Nossa, me fugiu o nome. Aí o Becker que filmou e botou no Instagram dele. Então essas coisas eu acho que é legal para o pessoal poder... Às vezes pode ser natural para nós, mas não é para quem está assistindo. Então o pessoal gosta bastante. Silvião, para encerrar aqui, qual que é a sua derradeira aí para a dupla aqui? Cara, eu queria saber, principalmente do Marcelo, se justamente essa coisa com redes sociais, se ela funciona como um momentozinho, vamos chamar de lazer, já que a vida é dura. E queria que você falasse um pouquinho como é o seu dia a dia. Por exemplo, você vai para um torneio fora, como que é o seu dia a dia? Você treina quantas horas que você dedica a qualquer outra coisa, por exemplo? Falando da rede social, a rede social é o meu contato com o público, né? Então, às vezes eu posto uma coisa, pedem para postar outra, que as pessoas, às vezes eu estou realizando que o tanto que elas me seguem a minha vida. Né? Falam, eu te vi outro dia em Belo Horizonte, fui estacionar um carro, o cara, já vem cá tirar uma foto. Eu falei, de onde esse cara me viu? Não, eu te vi ontem, você fez isso ontem, antes de ontem você fez isso. Eu falei, pô, tem que tomar cuidado, né? Para não... Enfim... Por isso que eu te perguntei se você entrega o pessoal lá. Não. E a sua rotina? A minha rotina, ela é assim, por exemplo, agora, amanhã eu estou indo para a Europa, né? Eu vou jogar a sequência de torneios que começa o preparatório para Roland Garros. Durante o torneio varia muito se eu jogo ou não jogo, mas a minha rotina em casa, por exemplo, são basicamente 4 a 5 horas de treino, contando com físico e quadra. E durante o torneio, por exemplo, vamos dar o exemplo de Roland Garros. Roland Garros, eu joguei hoje, por exemplo, né? Amanhã, se eu ganhei, amanhã eu não jogo, eu faço um treino bem mais leve, tipo de 40 minutos, faço uma parte física de leve para já estar recuperado para a próxima. Se acontece de perder, no caso de Roland Garros eu volto para o Brasil. Se eu tenho outros torneios na sequência, volto ao treinamento normal. Então, durante a sequência de torneios, a gente não tem dia de semana. Pode ser segunda, sábado, domingo, é a mesma coisa. O nosso final de semana, por exemplo, o nosso domingo é aeroporto, avião e pronto. Então a gente não tem folga. Bom,
Gente, se tivesse mais uma hora aqui, podia ficar batendo um papo, mas o Marcelo tem os compromissos, a taça tem que andar. Então, queria agradecer de novo ao Marcelo pela disponibilidade, sei que a agenda é apertada, ao Evandro Figueira, né, que é o representante, quem fez a gente tá recebendo essas possibilitou, né? Possibilitou a recepção dessas duas maravilhosas. O Marcelo tá matando a saudade aqui. A minha menorzinha, mas tá lá. De olho pro próximo torneio aí que acontece em julho. Silvio, muito obrigado e bom, vocês agora podem tentar seguir a taça aí por São Paulo. E quem não puder, pô, pode seguir as redes sociais do Marcelo. Quem sabe ali tira uma selfie também. Eu vou tirar a minha. Queria agradecer a todos, então, pela audiência mais uma vez. E até o próximo Papo de Esporte. Até lá.